coração. Quando eu falo coração, quando a Bíblia relata o coração, não é o órgão de carne, é a sua alma. Tá? Você sabe onde você está na fila da vida? Porque eu quero conscientizar todos aqui que todo mundo tem começo, tem meio e tem final. Assim como a luta ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Por que eu estou te fazendo essa pergunta hoje? Porque hoje eu estava lá na minha casa e eu estava meditando em uma batalha de Juízes 7 sobre o nível de batalhas espiritual. E o Espírito de Deus, eu conversei com ele e ele estava ministrando ao meu coração essa palavra. E eu vi uma frase e eu quero compartilhar essa frase com você nessa noite. Eu sempre ministro sobre renúncias. Eu sempre ministro sobre você ter uma vida com Deus, sobre você ter intimidade com Deus, porque servir a Deus, irmão, não é só vir à igreja, é você ter uma vida com Deus. Todos os dias você tem que levantar, tem que falar com Deus, porque Deus, Ele é Deus e Ele está acima de qualquer situação. O único que pode resolver qualquer situação para você é Ele. Tá? E eu estou te fazendo essa pergunta, onde você está na fila da vida, porque tem pessoas que estão bem pertinho de Deus chamar. Tem outras que estão lá no final. Tem gente que já teve lá na fila, Deus para chamar. E aí a igreja se levanta, intercede, ele volta para o final da fila. Aleluia. Samuel é um. Estou falando porque eu me lembrei lá em casa de Samuel. Me lembrei de algumas situações que aconteceram no meio da minha família. Eu vi muitos livramentos da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Tá? Então eu quero dizer, irmãos, que as mãos de Deus é sobre todo aquele que o teme e faz a sua vontade. Não se esqueça que toda promessa tem uma condição. As mãos de Deus é sobre a sua vida, mas você tem que fazer a vontade dele para essas mãos estar debaixo, te protegendo. Tá? Eu sou bem clara em falar para as pessoas que sem Deus você não vai a lugar nenhum. Tá? Eu quero dizer para os irmãos, eu quero compartilhar uma frase que eu vi, que eu li, de um irmão, onde ele dizia assim, que a vida é curta e você tem que aproveitar e desfrutar. É o que nós entendemos. Muitos aqui pensam assim, não, a vida é curta e eu vou aproveitar e desfrutar. Mas o mais interessante não é só isso, a vida é curta, eu vou viver para aproveitar, para desfrutar da vida, mas a vida ela só tem sentido se Jesus estiver nela. Porque sem Jesus na sua vida, irmão, você não desfruta de nada, a não ser de lutas e de mais lutas e mais lutas, de situações que cada vez tem um ditado que as pessoas dizem assim, quanto mais eu oro, mais assombrações aparecem, né? Pois está na hora de você se encaixar debaixo dessa palavra profética e para debaixo da potente mão do Senhor, porque é só lá que é o esconderijo e nem o mal chega lá, viu? Então vamos mudar os conceitos. A sua vida precisa dar certo, porque você é a pessoa que Deus escolheu para fazer a diferença aqui na terra. É você que Deus chamou para impactar nações, para impactar povos. Foi você que Deus chamou para mostrar a outras pessoas quem é Ele na sua vida. As pessoas têm que olhar para a sua vida e elas têm que perguntar por que a vida dele é tão abençoada, por que ele consegue tudo que ele põe as mãos prospera. Não é nós, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o Pai. Então eu quero dizer para você que a vida do homem ela só é aproveitada e ela só tem sentido se ele viver debaixo da vontade de Deus. Porque assim como a vida foi feita para se desfrutar, deixa eu te falar uma coisa, aquele que não está na presença do Senhor, aquele que não vive debaixo da potente mão do Senhor, eu tenho uma péssima notícia para te dizer: o inferno existe e ele é eterno.
tá? Ele é eterno. Quem sair daqui sem a marca, sem o sinal de Cristo, sem o nome escrito no livro da vida, você vai ter uma eternidade num lugar onde a Bíblia diz que a cama é de gozama e que o fogo ele não se apaga, e que almas elas gritam. Tem gente que diz: mas o inferno é aqui não, irmão. É você querendo se convencer, porque nós seres humanos temos uma mania da gente querer, a gente faz as coisas erradas e a gente quer intitular situações: eu sou assim por isso, por aquilo. Você é assim porque você escolheu ser assim. Você tem o direito de escolha, tá? Você tem o direito de optar pelo bem e pelo mal. A palavra de Deus diz assim, lá em João diz que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Eu quero dizer que tem gente que não se ama. Como que você vai amar seu irmão? Tem pessoas que ela passa uma vida inteira, irmão, debaixo de maldições, vivendo situações fora da presença de Deus, e acha que isso é uma vida boa. Então deixa eu te dizer uma coisa: olha, servir o mundo é fácil, mas servir o mundo traz consequência, porque se você bebe muito lá no mundo, o seu final é com a cirrose, tá? O seu final é com a cirrose. Se você vive debaixo de situações lá fora, irmão, lá fora, o que a Bíblia diz? Que o pecado ele gera morte. Então Cristo ele veio para te dar uma vida, e uma vida com abundância. Isso que é viver a vida, irmão, de forma certa, tá? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o que está aqui fora, o que está aqui no mundo, eu sei que para algumas pessoas, quando a gente prega sobre renúncia, sobre pecado, sobre isso, as pessoas elas têm resistência. Eu entendo a sua resistência, porque ser escravo do mundo é uma situação difícil. Só Deus pode te convencer de servi-lo. Mas eu estou aqui para falar da palavra dele. E através da palavra dele eu quero te dizer nessa noite que aquele que ama o mundo, 1 João 2:15 em diante, diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E isso é sério, porque tem uma multidão de pessoas aqui dentro hoje que se eu te perguntar: você ama a Deus? Você vai dizer: eu amo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você ama também aquilo que levou Cristo para o Calvário. Como que você diz que ama a Deus, mas não abre mão daquilo que levou Cristo para o Calvário? Que amor é esse? Hoje a nossa conversa é franca. Nós vamos ter uma conversa aqui, irmãos, bem franca. Por que eu estou falando isso para você, igreja? Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Deixa eu te dizer, o mundo não vai acabar, mas a igreja vai sair daqui para morar com Cristo na glória. E aqueles que ficarem aqui, irmão, eu lamento, porque você vai ficar sobre o governo e a mão forte de um ser chamado anticristo, que ele é anti tudo que é de Deus. Ele não gosta nada do que veio de Deus. E ele vai te governar, assim como o faraó governou os hebreus, com chicote, com mão de ferro. E você vai se lembrar dessa ministração de hoje. Então deixa eu dizer uma coisa para você: é tempo de você refletir sobre as suas atitudes. É tempo de você entender que você, alguns anos atrás, tinha 15, tinha 20, tinha 30, tinha 40, tem 50, está caminhando para os 70, para os 60, 70, daqui a pouco a sua senha chega. Tem gente que a senha está chegando, é novo mesmo, é com 20, é com 30 anos. Porque a tua vida, ela está nas mãos do Senhor. A morte, quando vem, ela cria uma desculpa. Fulano morreu de um infarto fulminante, fulano morreu disso, daquilo. Não, é porque chegou a hora dele, a senha dele foi chamada lá em cima e ele foi. E por que eu estou falando isso?
para você, porque Deus está olhando para corações aqui nessa noite e está dizendo: é tempo de mudança. Aleluia. Deus já falou uma, já falou duas, já falou diversas vezes com você e você está relutando. Cuidado, porque senão Deus pode fazer com você como fez com o jovem rico. Você sabe a história do jovem rico? Ele chegou diante de Cristo e disse assim: rico eu sou, estou abastecido de toda a prosperidade e eu não necessito de nada. Porque o homem é assim, os homens eles confiam em carros, em cavalos, em dinheiro, em posição. Os homens confiam em muitas coisas aqui, mas a confiança daquele que serve o Senhor não está depositada aqui, mas está depositada nele. Aleluia. A nossa fé não está em carros e nem em dinheiro, nada. A nossa fé está em Cristo. Aleluia. Porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia. O jovem rico olhou para Jesus com toda a sua arrogância e disse assim: eu não preciso de nada. Na verdade, ele mostrou para Jesus: está vendo aquele terreno? Eu vou construir outros celeiros, porque os meus celeiros estão abarrotados de riqueza, de prosperidade. A riqueza e a prosperidade é algo que Deus dá ao povo. Mas quando Deus ele te levanta num nível financeiro, não é para você fazer igual o Tio Patinha, não. Quem assistiu o Tio Patinha? Ele tinha uma piscina de moedinha. Ele mergulhava. Ele era tão avarento que ele não deixava o sobrinho dele pegar uma moedinha. O Tio Patinha era ruim. E tem pessoas assim que são avarentas. Deixa eu te dar uma notícia. Se o Senhor te chamar hoje, ou daqui a pouco, ou amanhã, ou essa semana, deixa eu te dar uma notícia: você vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar o seu esforço, o seu trabalho, vai ficar tudo. Se você tem parente, eles vão brigar entre si pela riqueza. Vai ficar tudo, você não vai levar nada daqui. Então eu quero que você seja uma pessoa desapegada das coisas daqui. Você pode ter o nível de riqueza que você quiser, porque Deus é o dono da prata e do ouro. Ele pode sim te dar a riqueza que você precisar. Mas quando ele enriquece um homem, ele não enriquece um homem para o homem ser soberbo. Quando ele te enriquecer, porque ele está te levantando como um canal de bênção para abençoar outras vidas e outras pessoas, principalmente a obra dele. Eu quero começar falando assim para você entender. Tá? Então, eu quero te dizer nessa noite que aquele jovem rico, ele confrontou Cristo por causa da sua riqueza. Sabe o que Cristo respondeu para ele? Tu fala como louco, porque se eu pedir a tua alma, o que tu tem preparado para mim? Você pode estabelecer um reino aqui na terra, mas o que está aqui, irmão, não importa, porque o reino que você tem que estabelecer lá em cima é com ele. Porque a riqueza daqui, a Bíblia diz o que lá em Mateus? Que o ladrão rouba, a traça rói, o ferrugem rói. A riqueza daqui acaba. Hoje você está lá no nível de multimilionário. Mas se Deus olhar e der uma palavra e dizer, olhar para o seu coração e achar que ele tem que puxar o seu pé, você desce para o nível do pó da cinza. Porque eu quero que você entenda, quem está no controle de todas as coisas é Deus. E dele você não corre, tá? Dele você não se esconde. Se o Senhor te chamasse hoje, igreja, o que você tem preparado para ele? Olhe para o seu coração. Se hoje fosse o seu dia, o que você tem preparado para ele? Talvez algumas pessoas vão dizer, não, mas eu não estou pronta agora não. Não, mas Deus não vai me chamar agora não, eu tenho muitas promessas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deixa eu te falar, não tem promessa mais tremenda do que viver em Cristo. Tá? Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não permanece nele. Tá? Você diz, não, eu amo a Deus, Deus conhece meu coração, mas não é o suficiente. Tá? Porque a palavra de Deus diz que o amor ele não pode ser só em palavras. Lá em João diz que ele não pode ser só em palavras. O amor ele tem que ser em atitude.
Porque o amor é uma linguagem, tá? Ele tem formas. Quando você ama uma mulher, irmão, quando você gosta de uma pessoa, qual a primeira coisa que você faz? É tentar conquistar ela, chamar a atenção dela. Quando você gosta de um rapaz, irmã, moças, a primeira coisa que você faz é chamar a atenção dele para você. E quando vocês engatam no namoro, é uma coisa maravilhosa. Não tem uma coisa mais maravilhosa do que o namoro, né? É presente, dia dos namorados sai, é uma coisa maravilhosa, né? É uma comunhão, né? Então, quando você diz que ama a Deus, só da boca para fora, não está fluindo nada na sua vida. Porque uma coisa que eu quero te dizer nessa noite é que Deus conhece os teus pensamentos, o teu coração. Lá no Salmo diz que antes que houvesse palavra, Ele já sabe o que você ia pronunciar. Eu quero dizer que você não se esconde dele, Ele sabe quem você é. Tá? Ele tem te chamado, Ele tem batido na porta do seu coração e você tem sido resistente, porque você é aquele que quer Cristo, mas quer carregar as coisas que o crucificaram. Deixa eu te dar uma notícia: o caminho é estreito, não dá para passar você com Cristo e o mundo, ou é só você e Cristo. Não dá, não tem como você abraçar o mundo e botar Cristo em cima e dizer vamos passar na porta estreita. Alguém vai ficar para trás. Você tem que perder para ter. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que renunciar para receber dele. Eu queria estar aqui dando uma palavra totalmente diferente, mas eu estou ministrando isso por quê? Porque o Espírito de Deus falou comigo hoje na minha casa: filha, eu vou passar uma peneira sobre a face da terra. Eu vou preparar os meus eleitos, aqueles que eu chamei, porque a minha volta está chegando, o meu retorno. E a minha igreja precisa estar pronta para quando a trombeta tocar, eles ouvirem e saberem que eu estou chamando. E para nós irmos com Ele, nos encontrarmos com Ele, como diz a palavra, nas nuvens, nós precisamos renunciar ao mundo. E o que há no mundo, você tem que renunciar a toda a prática errada. Ai, pastora, mas é difícil. Mas deixa eu te falar, existe uma pessoa que Ele está o tempo todo contigo, chamada Espírito Santo de Deus. É difícil para você, então convida Ele, diz: Espírito Santo, me ajuda a mudar. Espírito Santo, entra na minha vida, me ajuda a sair dessa situação. Porque quando você chama por Ele, quando você dá lugar a Ele, Ele vem. E Ele trabalha em você, você precisa deixar Ele trabalhar em você. Realmente, por si só, você não vai conseguir deixar o mundo. Mas se você chamar o Espírito Santo para te ajudar e dizer: Espírito Santo, eu abri a porta, entra aqui, faz morada, me ajuda. Ele vai entrar, Ele vai mudar. Ele vai colocar tudo no lugar. Então eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que o inferno é eterno. A vida pode ser curta, mas o inferno é eterno para aquele que vai ser Cristo, para aquele que não escreveu o livro do nome da vida, até mesmo para aqueles que brincaram de ser crente, para aqueles que disseram: eu amo a Deus, mas eu não consigo deixar o mundo, para aqueles que não quiseram tomar um posicionamento para mudar, de mudança. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus está chamando homens e mulheres para mudar, porque aí dá tempo, sabia? Aí dá tempo. Quando você abre o jornal, o que você vê no jornal? Só coisa ruim. Cidades e cidades alagadas, multidões de pessoas morrendo. Agora está uma pandemia de aviões caindo e morrendo. Irmão, a morte, ela é uma criatura tão gelada, tão sem sentimento. Sabe o que a morte faz? Ela junta assim 300 pessoas dentro de um Boeing, dentro do avião, e derruba e leva todo mundo. Imagina, ela juntou todo mundo naquele momento que ia partir e leva tudo de uma vez. Hoje você pode dizer não para Cristo. Não, eu não quero
ser crente não. Não, eu não vou ficar, não, eu estou só indo, deixa eu te dizer. Mas na hora que a morte bater na sua porta, você não vai poder dizer para ela, volta amanhã que eu te atendo. Não tem conversa com ela não, ela simplesmente vai arrebatar a sua alma. E você vai. Se você estiver em Cristo, acredite, vai ter um anjo do Senhor lá te esperando para te levar para o reino. Se você não estiver em Cristo, vai ter um demônio te esperando para fazer todo tipo de atrocidade com você lá no inferno, porque o inferno é um lugar de tormento, tá? Então eu preciso ser radical para falar para você que sem Cristo você não vai a lugar nenhum, meu irmão. Aleluia. Sem Cristo nada na sua vida funciona. Olha, do que adianta você, eu já orei por homens multimilionários que o câncer está comendo ele. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro ele não compra a saúde. Aleluia. Ele não para a morte, mas eu conheço um sangue que se ele vir sobre a sua vida, ele para tudo. Aleluia. Esse é o sangue de Cristo. Lá em Apocalipse diz que nos últimos tempos a terra ela vai sofrer muitos danos e vai haver muitas pandemias. A gente teve um Covid aí que levou gente em massa. Está vindo mais. Está vindo mais coisas ruins. Mas lá em Apocalipse diz que tem um povo aqui na terra que eles têm um selo na testa. Eles têm um selo. Esse povo está guardado. Sabe por que esse povo está guardado? Porque esse povo ama a Deus e renunciaram, e eles estão a serviço do rei. Eles estão na presença do rei. Pode vir o que vier, irmão, nada vai tocar nesses escolhidos, porque eles têm a marca de Cristo. O sangue de Cristo está sobre eles. Então a maneira de você fugir e sair de qualquer situação é se Cristo estiver na sua vida. Se Cristo estiver na sua vida. Eu lembro que há uns anos atrás, mas a pastora Elisângela, a gente foi orar por um milionário muito rico, um homem muito rico. Irmão, o câncer estava comendo ele vivo. E ele disse para mim, mas a pastora Elisângela, eu conheço a palavra, eu já li a palavra. E a gente ouviu ele falar, e eu lembro bem que uma das ministrações dita pela pastora Elisângela, falada, foi que não adianta só conhecer, mas se você não praticar e não obedecer, dá no mesmo, dá nada, vai continuar o câncer te comendo. Porque tem gente que conhece a palavra, mas não obedece. Tem um ser que conhece a palavra, ele morou no céu, ele foi destituído da sua posição, ele desceu furioso aqui para a terra, e ele conhece a palavra, ele conhece o Pai, ele conhece o Filho, e sabe quem é o Espírito Santo, ele me conhece, conhece você. Ele teme que estremece, mas ele não obedece, é Satanás. Ele crê. O nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Quando você diz a um espírito de enfermidade, em nome de Jesus sai. Você fala com autoridade, aquela enfermidade desaparece, porque é o nome de Jesus. Aleluia. Né? E aquele senhor, ele queria uma cura. Só que ele queria a cura, mas ele queria permanecer da forma que ele estava. E o Espírito de Deus disse que tinha cura para ele, mas Deus estava chamando para o servir. E quando a gente fala para a pessoa assim, Deus está te chamando, Deus te escolheu, Deus tem um propósito na sua vida, porque Ele tem. Perde aqueles que não querem, perde aqueles que não vêm, perde aqueles que ficam lutando e relutando. Existem demônios que ficam dentro da cabeça de pessoas o tempo todo. Vem para a igreja e fica, que hora a luta acaba? Não, vamos embora. Isso é um demônio. Isso é o espírito das trevas que está lutando na sua mente. Porque o diabo sabe que se você permanecer e entender o propósito de Deus na sua vida, ele vai sair da sua casa, das suas finanças, de tudo seu. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele prepara uma mesa e chama todo mundo para ver quem é Deus na sua vida. Ele prepara as coisas em seu favor. Aí fica o diabo lutando na
profundamente. Porque conhecer a Deus, irmão, não é o suficiente, você tem que servi-lo. Você tem que ter experiências de fé com Ele. Você tem que entender o que Ele quer na sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito para você. Ele te chamou porque Ele tem algo sobrenatural para manifestar em seu favor. Mas existe uma coisa, a decisão de receber ou não receber, ela não cabe nem a Deus, cabe a você. Porque se você não quiser, Deus também não vai te obrigar. Você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Aleluia. Deus precisa te libertar de tudo aquilo que te faz mal. Deus precisa entrar na tua vida com providências, com sinais, com maravilha, mas Ele só vai entrar se você o convidar. E para convidar você tem que abrir o seu coração. E quando Ele entrar, Ele vai fazer uma exigência. Ele vai querer consertar a casa. E Ele vai te fazer uma proposta. Eu posso fazer tudo, mas você tem que me seguir. Tem que me seguir. Porque, irmãos, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final você perder a sua vida, a salvação? Do que adianta você ser um homem, uma mulher estabelecida, com tudo? Olha, existe uma palavra simples na Bíblia de Lázaro e o rico. Ela é uma das palavras mais simples. Havia um homem rico que ele viveu aqui na terra com toda a sua glória, com todo o seu glamour, abastecido de todas as suas riquezas. E havia também do lado de fora da casa desse homem rico um rapaz leproso, que passava muita necessidade, tinha muitas dificuldades. Ele vivia na porta do rico esperando, sabe o quê? A sobra das comidas. A sobra das comidas, para ele se alimentar. E aí a Bíblia diz que ambos morreram. O rico foi para o inferno. Ele tinha um bocado de irmão. E o que morreu, o mendigo, ele foi para o céu. E existe, essa parábola ela é contada por Cristo, que há um espaço entre o céu e o inferno. A Bíblia diz que lá de onde o rico estava, porque ele estava em tormento, ele viu Lázaro no seio de Abraão, no paraíso, no lugar de descanso. E de lá ele gritou: Lázaro, molha o teu dedo na água e põe aqui na minha boca, porque eu estou em tormento. E a Bíblia diz que lá de onde o rico estava, ele avistava. Isso deve ser muito frustrante. Isso deve ser horrível. Porque eu quero deixar aqui claro para quem acha que quando você morre sem Cristo, deixa eu te dizer uma coisa: você vai com a sua mente normal lá para o inferno. O rico foi. A história diz que o rico se reconheceu Lázaro, então ele não perdeu a memória. Mas aqueles que descansam no Senhor, tudo é apagado, toda dor. Ele descansa. Isso é tremendo. E a Bíblia diz que ele chama por Abraão e diz: Abraão, olha para mim, me ajuda, faz alguma coisa. Abraão olha para ele e diz para ele: quando tu vivias na terra, tu teve a tua vida de glória, abastecida do bom e do melhor, e tu nunca te lembrou de ninguém. De ninguém. Tu viveu debaixo da tua avareza, do teu glamour, da tua exaltação, de tudo que tu achava. Porque tem gente, irmãos, o Flavinho é como um dos meus irmãos. Ele tem uma frase, eu não esqueço. Ele um dia disse para mim que você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Isso é verdadeiro. Você quer conhecer uma pessoa com o coração voltado em Deus, dá uns milhões para ele. Vamos ver se ele é de Deus. Porque o dinheiro fala no coração do homem, tá? O irmão pobre é de um jeito, ele rico é de outro jeito.
Deus, Ele quer condicionar riquezas a homens e mulheres com o coração libertos e transformado nele, que Cristo pode dar a riqueza do mundo inteiro. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma essência. E a Bíblia diz que o rico, ele estava em tormento, ele estava numa vida difícil, mas aquele que morreu debaixo da misericórdia, do propósito de Deus, ele foi ao céu. E sabe o que o rico pediu a Abraão? Para mandar um anjo. Manda um anjo lá na terra. Para quê? Para falar com meus irmãos, porque eu tenho uns irmãos que ficou lá, que eles não podem vir para cá. Sabe qual foi a palavra de Abraão? Lá tem os profetas, tem os patriarcas, a palavra está lá, eles têm que ouvir. É como eu estou dizendo hoje, a palavra está aqui, está falando com você. A decisão de escolha é sua. Só quem pode escolher é você. Essa decisão de servir a Deus e de não servir a Deus de verdade, não da forma que você acha que serve, porque você quer que Deus se encaixe na sua vida do seu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não se encaixa na sua vida do jeito que você quer, não. É você que tem que se encaixar nele do jeito que Ele quer. Porque quem é o Senhor não é você, é Ele. Entendeu? E eu quero dizer novamente que aquele que ama o mundo, as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Isso é sério. Essa palavra é séria. Então eu quero convidar você para refletir na sua vida, para você entender o propósito pela qual Deus está te chamando, pelaquilo que Deus tem te prometido. Deus, Ele tem feito inúmeras promessas e Ele vai cumprir todas elas. Quando, pastora? Quando Ele olhar e ver que você está pronto para isso. Tem gente que vai morrer e nunca vai desfrutar do melhor dessa terra. Ele vai morrer cheio de promessa, como muitos já morreram. Por quê? Porque faltou um posicionamento, faltou uma mudança, faltou alguma coisa. E o que Deus quer nessa noite dizer para você, que Ele já te chamou uma, presta atenção, Ele já te chamou duas. Ele já bateu na porta do teu coração 3 vezes. Deixa eu te lembrar, você está na fila da vida. A morte junta 200, 300 pessoas. Quem já viajou aqui de avião sabe do que eu estou falando. Eu já viajei dentro do avião lotado de gente e eu olhei e disse: meu Deus do céu, que loucura. Eu viajei 5 horas e meia dentro de um avião lotado. Eu olhei, cacei terra e não tinha. A irmã que foi comigo, ela me abraçou e disse: pastora, vamos orar. Eu falei: minha irmã, tu tá vendo se alguma coisa acontecer, nós vamos chegar lá no céu juntas? Não tem. Aí eu fico parada, eu fico impactada com o poder que a morte tem. Ela junta 30, 40 pessoas dentro de um Boeing, dentro de um avião, irmão, e simplesmente faz ele explodir, ele cair e não escapa ninguém. Ela é sem misericórdia, ela não tem sentimento. Você pode desejar todos os anjos de Deus ao seu redor, menos esse, que esse não é bom, viu? Então eu quero dizer para você que você está na fila da vida. Deus já te deu uma chance, já te deu livramento, Deus já cortou laço. Lá vem Deus de novo cortar de novo, lá vem Deus de novo agir de novo. Mas vai chegar uma hora que Ele vai dizer: acabou a senha do livramento, e agora? Vai lá buscar para mim, porque o acerto agora é aqui comigo. E aí Jesus vai fazer a mesma pergunta que Ele fez para o jovem rico: o que você tem preparado para mim? Aí você vai se lembrar que você tentou entrar no céu com Jesus no seu coração, mas você tentou entrar no céu com aquilo que crucificou a Cristo. Com o mundo não funciona. Ou você entra só você e Jesus, como aquele ladrão na cruz. O ladrão na cruz entrou com Cristo no céu. Jesus olhou para eles debaixo de uma sentença de morte. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo nós vamos entrar juntos. Nós vamos entrar nós dois juntos. Ele renunciou. Ele renunciou tudo. Ele reconheceu Cristo. Porque não tem como você, irmão, irmã,
querer o amor de Deus, querer Deus, Ele te dá escape. Dá sim, dá escape. Você sabe o que é escape? São pequenos livramentos. Deus te livrou de uma batida de carro, de uma queda de moto. Deus te livrou de uma enfermidade, mas milagre sobrenatural é só na vida daquele que faz a vontade dele. Glória a Deus. Milagre é para quem crê, é para quem sabe quem está servindo, é para quem conhece quem é Deus, porque a fé, irmão, ela é algo sobrenatural na vida do homem. A Bíblia diz que aquele que tem fé, ele tem autoridade de transportar situações de um lado para o outro. Aleluia. A fé dele move montanhas, não é assim que a Bíblia diz? Então a pessoa que tem fé, que acredita, sabe que quem é o Deus que serve, para isso só quem tem intimidade com Ele. Aleluia. Só quem tem intimidade com Ele tem autoridade e poder de transportar os montes de um lado para o outro. Porque aí não vai vir a dúvida no seu coração, mas se Deus não, porque aquele que o conhece, aquele que quando ele fala, ele reconhece a voz do pastor. Na hora que Deus fala, na hora que Deus se manifesta, você sabe quem que está falando. Aleluia. Só esses tem essa autoridade, através da sua fé, de fazer coisas extraordinárias. Oh, aleluia. Glória a Deus. A fé, ela é um alicerce, e o seu alicerce tem que ser Cristo. Aleluia. Tem pessoas que têm fé no seu dinheiro. Tem pessoas, uma hora eu quero vir ministrar sobre o poder do dinheiro sobre a vida da pessoa. É uma coisa horrorosa, porque o maior inimigo da igreja, o maior inimigo de Deus não é o diabo. Não é. Quem acha que o diabo é o inimigo de Deus é conversa. A Bíblia diz que Deus o humilhou, Deus pisou na cabeça dele, deu uma sentença e chamou ele de derrotado. O maior inimigo de Deus é o dinheiro. É o dinheiro. Porque as pessoas, elas trocam Deus pelo dinheiro. Tem pessoas que depositam no dinheiro a sua fé. Tá? Uma hora eu quero vir aqui ministrar a respeito disso. O inimigo da igreja, o seu inimigo chama-se Satanás. A Bíblia diz que ele desceu para cá furioso e ele veio fazer contenda comigo e com você. O nosso inimigo chama-se Satanás. Mas o maior inimigo de Deus chama-se dinheiro, Mamon. Não, ou você serve a Deus ou você serve Mamon. Eu quero trazer uma hora essa ministração. Eu quero deixar você assim atemorizado. Quero deixar você assim convicto de que você precisa realmente ter um encontro de novo com Cristo. Aleluia. Tá? Porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas dizem: dá dinheiro para a igreja, na verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você oferta, quando você traz um dízimo, quando você faz qualquer coisa, deixa eu te dizer, Deus, ele não vai te dever nada. Aleluia. Tudo que você planta, você colhe. Glória a Deus. Se você planta o que é bom, se você planta o que é ruim, você vai colher na mesma medida. A única profecia que não tem jeito da gente reverter ela, porque ela é um decreto, é a lei da semeadura. Porque o que você plantar, isso você vai colher. Aleluia. Tá? E se você plantou em vida de pessoas, na obra, em vida de parente, você não se preocupe, porque a Bíblia diz que aquele que dá, o que Deus faz? Ele dá a medida, a sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia. Ele te abençoa de uma maneira poderosa. Aleluia. Tá? Mas uma hora eu quero vir aqui ministrar a respeito do dinheiro, do poder do dinheiro, dizer para você que Deus, ele só vai te levar a níveis financeiros grandes se você não tiver medo do dinheiro. Porque se você tiver medo do dinheiro, você vai ficar aí com esses 4 mil, com esses 5 mil reais até Jesus voltar. E Jesus, ele quer dar milhões e milhões e mais milhões a todo aquele que faz a sua vontade. Aleluia. Mas eu quero voltar aqui, porque eu já vou encerrar. Eu quero dizer aqui para a igreja: irmãos, eu quero que você faça um exame de consciência. Eu quero que nessa noite você olhe aí para o seu coração. Você acha que Deus te chamou para cá à toa?
Você acha que você está na igreja porque fulano te convidou? Não, eu vou para a igreja porque fulano me chamou. Não, você está aqui porque foi o Espírito de Deus que te trouxe. Aleluia. Glória a Deus. Ele está tentando te convencer daquilo que Ele tem para você. Oh, aleluia. Mas a escolha de receber ou não receber, ela cabe a você. Eu quero dizer para você, antes de finalizar, uma palavra profética de Juízes 7, é uma outra ministração que eu estou estudando. Lá fala sobre Gideão. A Bíblia diz que eram 22 mil soldados que Deus mandou Gideão mandar para casa. Por que Deus tomou essa atitude? Eu vou explicar rapidinho. Deus chamou Gideão para uma batalha contra muitos exércitos. Essa ministração minha é sobre níveis espirituais. E a Bíblia diz que Gideão foi com um exército numeroso. Mas, irmãos, para ganhar uma batalha, uma guerra, não precisava de uma multidão, só de homens com coragem. Aleluia. Homens focados no propósito. Para você vencer uma batalha, irmão, você não precisa de círculo de oração, não. Você só precisa crer e ter um posicionamento diante de Deus. Tá? Porque tem pessoas que acham que para vencer a batalha ele tem que estar o tempo todo pedindo oração, recebendo oração. Deixa eu te dizer uma coisa, não precisa estar enfiada dentro de monte subindo. Deixa eu te dizer, você só precisa dobrar o seu joelho lá no seu quarto, com fé, orando, e Deus vai te responder. Tá? E o que aconteceu com Gideão foi desse jeito. Ele levou uma multidão de soldados para a batalha, para lutar contra um exército numeroso. Mas no meio do caminho Deus fez algo com Gideão. Deus olhou e disse: Gideão, tem muita gente para lutar, e esse povo aqui vai ganhar a batalha porque eu já dei a vitória. E depois eles vão se gabar dizendo que eles ganhou porque eles eram muito. E a glória, ela não é do homem, ela me pertence. Então Gideão, eu quero que você vá lá no meio da multidão e diga para eles: quem tiver com medo, quem tiver medo, pode voltar para trás. E assim fez Gideão. Ele foi lá no meio dos soldados dele e disse: gente, nós vamos lutar uma batalha. Eu não sei quantos vão voltar vivos. Quem não quer morrer, volta para casa. Foi mais ou menos assim. 22 mil homens retrocederam para trás. Ficou 10 mil homens. Voltou muito homem, né? Era muita gente com medo, muita gente covarde, muita gente covarde. Voltou 22 mil homens para trás, muita gente. E ficou 10 mil homens. Ali era um nível de batalha, e a Bíblia diz que eles avançaram sobre um vale, e no meio do vale Deus falou de novo com Gideão: Gideão, espera aí, tem muito homem, vamos mudar o negócio, vamos mexer de novo. E Deus faz uma prova levando eles para um ribeiro para beber água, e lá Deus faz uma prova, e eu sei que de 10 mil homens ficou só 300. Meu Deus, ficou a minoria. De 10 mil homens ficou só 300 homens. E esses 300 lutaram contra um bocado de exército e venceram a batalha. Sabe por que eles venceram a batalha? Porque quem ia na batalha com ele era o general dos exércitos, era Deus. E quando Deus está na frente da batalha, irmão, não tem causa perdida, não. O que eu quero dizer para você é que se Deus olha para você e diz assim: eu estou te chamando para um nível de fé maior. Olha, tu começou desse jeito, eu comecei a te pedir isso, eu vou te levar a um nível maior. Vamos ver se tu está pronto. Deus, ele vai provar o amor, o seu amor para com ele, porque ele não precisa provar o dele para conosco, porque ele já provou dando o seu filho na cruz por minha causa e por sua causa. Agora ele prova o seu amor para com ele. Aleluia. Quando ele te pede uma oferta, quando ele fala no seu coração, aí o diabo vem e diz: não dá não, vai te faltar, faz não. O que vai acontecer? Você está se privando de receber o melhor de Deus. Você vai ficar na mesma folhinha da cartilha. Aí aquele que virou a cartilha, ouviu, obedeceu, ele sobe para um nível maior, e você continua ali no mesmo. Deus vai te corrigir
continuar te amando, te abençoando, vai. Só que você está ali. Aí existe uma guerra dentro da igreja que diz: ah, meu irmão chegou ontem, ele já está lá, eu estou aqui há 30 anos. É o posicionamento, é a diferença de quem serve e quem não serve, de quem ouve e obedece. Aleluia. E a Bíblia diz que desse tanto de homens, só 300 escaparam e foram para a guerra com Gideão. E a Bíblia diz que eles tiveram êxito, eles foram vitoriosos. A batalha deles foram conquistada porque Deus estava com ele. Eu quero te dizer, quando Deus te pedir qualquer coisa, quando Deus falar no seu coração, não tenha medo. Aleluia. Não tema, porque se é Deus que está falando, se é Deus que está te dando sentença, dizendo eu vou fazer, eu vou agir, tenha coragem. Senão, sabe, se você não tiver coragem, você volta para casa, tá? Você não vai ser vencedor, você vai ser aquele que teve medo e retrocedeu, tá? Porque aqueles 300 que voltaram da batalha, eles voltaram vitoriosos, eles voltaram abençoados. Então, quando Deus te chamar para qualquer nível de batalha, se Ele falar para você, eu sou contigo, irmão, não tenha medo, tenha coragem. Aleluia. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória. Amém? Vamos ficar de pé. Vou falar de novo. Você está na fila da vida. Olha para o seu irmão e diga assim: você está na fila da vida. Preste atenção, diga aí para o seu irmão, preste atenção. Deus já te chamou uma. Conta aí no dedo para o seu irmão: Deus já te chamou uma, já te chamou duas, já te chamou três. Não deixa Ele te chamar na quarta vez, porque quando Ele te chamar na quarta vez, Ele vai chamar do jeito dele. Então vigia na terra. Você não sabe como Deus vai te chamar. Amém? Amém? Olhe de novo para ele e diga assim: presta atenção. Aquele que ama o mundo. Não, agora você vai falar é alto. Aquele que ama o mundo. O amor do Pai não está nele. Diga assim para o seu irmão: se você ama Jesus, se você adora Jesus, como você diz, então mostre o seu amor para com ele. Diga assim para o seu irmão: não tem como você entrar no reino amando Jesus e querendo o mundo. É um ou outro. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.